Boa tarde, vídeo de hoje, tudo certo por aí? Fizeram atividade de artigo? Pois é, depois eu quero respostas. Eu ainda não vou falar sobre as perguntas que me fizeram, tá bom? Depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Então, olha só, presta atenção. A aula de hoje é de composição prática, tá? Que é essa parte bem aqui, olha, que eu mandei no módulo 5. Por que uma aula específica de composição prática? Falando sobre a diferença entre o texto em prosa e o texto em poema. Porque eu recebi de vocês, eu mandei para vocês para casa, uma atividade de um coelho. Que era assim, um desenho de um coelho, ele pensando, imaginando ou sonhando com um ovo, um outro ovo e uma flor. E estava perguntando assim no título, né? Com o que o coelho estava sonhando, né? E muitas das respostas, muitas não, todas, de 10 alunos, todos responderam a composição como se fosse uma resposta. Eu vou dar uma resposta para a pergunta que foi feita em cima. Quando, na verdade, era para se produzir um texto referente ao sonho que o coelho teve. Tá? Então, pensando nisso, eu estou abrindo um parênteses nas nossas explicações para a gente falar sobre a diferença entre prosa e poema. Tá bom? Então, presta bem atenção. São diferenças, assim, gritantes. Porque, primeiramente, eu vou falar sobre a diferença visual. É aquela hora que tu vai olhar para o texto e vai identificar se ele é um texto em prosa ou se ele é um texto em poema. Tá bom? Então, qual é essa diferença? Primeiramente, eu já falei isso em sala de aula. Nós trabalhamos poema. Primeiramente, o poema, ele é escrito próximo da margem, tá? Tia Ju, mas o meu caderno não tem margem. Ele tem. Todo caderno tem margem. Mesmo que ele não tenha a linha vermelha, todas as pautas começam na mesma direção. Ali é traçada uma linha imaginária igual a linha do Equador, onde está dizendo que ali é a margem do teu caderno, tá bom? Então, o poema, ele é sempre escrito próximo à margem. É o primeiro ponto, tá? Segundo ponto que diferencia o poema, que aqui, olha, o conjunto dessas linhas eu vou chamar de estrofe. Olha, estrofe. E cada uma dessas linhas eu vou chamar de verso. Verso. Tá? Um conjunto de versos forma uma estrofe. Ok? Isso aí ficou claro. Qual é a diferença para o texto em prosa? Que é aquele texto da história, que é o texto do diálogo, que é o texto da lenda, da contação, da imaginação. É aquele texto que é contado, tá? Que ele cria. Tia Ju, mas o texto em prosa é sempre uma história? Não, ele pode ser jornalístico, ele pode ser um texto investigativo, ele pode ser um texto argumentativo, dissertativo, são outras, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Então vamos lá. O texto em prosa, ele se diferencia pelo seguinte: quando ele começa, ele tem necessariamente que deixar o quê, Maria Flor? Olha os 2 dedos da Tia Ju. 2 dedos, e no caso eu deixei um palmo, não, aqui ó, deixei 5 dedos, tá? Então aqui nós temos a marcação de um parágrafo, porque agora nós não temos mais estrofe, agora nós temos parágrafo, tá? Nós temos parágrafo. E bem
é o início do parágrafo. Tá bom? Aí bem aqui no dever de vocês tem esse poema, olha, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes, tá? E temos esse texto em prosa que tá, olha, aqui embaixo, tá? Ele tem 1, 2, 3 parágrafos. Pode perceber que cada vez que ele dá ponto na outra linha, ele volta ao recuo do parágrafo. Olha aí onde está, no segundo parágrafo. Talvez tenha pequenos vulcões. Percebe que ele também dá o recuo e começa na mesma direção do andei. É isso que vai marcar o texto em prosa, tá bom? Diferença entre texto em prosa e texto em verso é que um é dividido em estrofe e o outro é dividido em parágrafos, tá bom? É o texto, é o básico. É aquela hora que tu olha assim, prosa, verso, prosa, prosa, verso. Tu consegue reconhecer visualmente se ele é prosa ou se ele é verso, ok? Então tá bom? Qualquer dúvida, zap. E aí nós temos aqui, olha, nós vamos fazer, não é para fazer esse, é para fazer esse, olha, tá? Nós temos aí assim, tá escrito assim: conte nas pautas que se seguem como é a sua mãe. Divida o texto em 2 parágrafos. Cada parágrafo tem que ter 5 linhas mais ou menos. Tia Ju, pode ser 3? Pode. Pode ser 4? Pode. Não precisa me perguntar isso no zap. Vocês são livres de construir da forma que vocês quiserem. 2 parágrafos. Então tem que ter no mínimo mais ou menos 10 linhas. 5 para cada parágrafo, tá bom? E aí vamos lá. No primeiro parágrafo, vocês vão dizer como ela é fisicamente e sentimentalmente. Ela é bondosa, ela é carinhosa, entendeu? A mãe, sobre a mãe. Aí vocês vão dar ponto na outra linha, deixando 2 dedos de margem. E vão fazer o segundo parágrafo, falando como é, o que ela já fez por você, tá bom? Fora dar a vida por vocês. O que foi mais que ela fez por vocês, tá bom? Então são, olha, aqui, para escrever aqui. Não esqueça, tá bem grifadinho aí, bem pretinho. Não esqueça o título. Como é o nome dessa história? Minha mãe é uma peça? Né? Vamos lá. Minha mãe Érica, eu te amo. Meu nome é o nome da minha mãe Luciana, né? Será que a vida de Edardna, né? Qual será o nome da nossa peça? Minha mãe é Maluquete Marinalda? Qual é o nome deste texto? Ah, eu vou morrer de rir. Façam direito. E ei, faz cabeçalho. Tu acredita que mesmo depois de toda aquela briga que eu fiz no meu vídeo sobre cabeçalho, ainda teve gente que não fez cabeçalho? Beijo. Tchau. Até amanhã.